Para você que ama dividendos, dá uma olhadinha nessa planilha que está na descrição do vídeo. Ela calcula automaticamente o preço teto e tudo que é importante para você investir nas maiores ações pagadoras de dividendos, com um preço muito acessível. Fica com ela por uma semana, se você não gostar, é só você pedir reembolso. Esse conhecimento levou Luiz Barsi Filho de engraxate a bilionário e hoje o maior investidor pessoa física da nossa Bolsa de Valores. Assim como o Barsi, você provavelmente se preocupa com o seu futuro, com os seus sonhos e, claro, com a segurança e o conforto da sua família. O Barsi um dia também já foi um investidor iniciante e passou pelas mesmas preocupações e dúvidas que todos nós temos hoje. Aliás, antes de se tornar um investidor de longo prazo, o Barsi também se sentiu perdido e tentou fazer o que todos à sua volta faziam: comprar na baixa e vender na alta. Dessa forma, ele viu que não iria enriquecer tão fácil. Ele estudou e seguiu exatamente o que os maiores empresários do Brasil faziam. E descobriu que era muito mais simples do que imaginava. Por isso, quis compartilhar essa filosofia de investimento para ajudar o maior número de pessoas possível. São para você, trabalhador assalariado, profissional liberal, funcionário público ou empresário, não importa. E se você é uma daquelas pessoas que pensam que é preciso trabalhar no mercado financeiro, esperar o momento certo para começar a investir ou que investir na bolsa é complicado, esqueça tudo isso. O Brasil, como diz o próprio Barsi, é um mercado de grandes oportunidades. Você não precisa pagar nada para ninguém, você não precisa de muito tempo por dia, nem pegar aquelas dicas para prosperar. Você vai conseguir se tornar sócio das maiores empresas, dos maiores negócios do país. E você já vai ver a sua renda se multiplicar. O tema de hoje é muito simples. Por que você precisa criar uma renda passiva mensal com os dividendos? Bom, o cenário econômico de alguns anos para cá não é nada muito animador para os brasileiros. Certamente você tem acompanhado todas as notícias por aí. A gente está com o menor poder de compra dos últimos 30 anos. Você inclusive deve estar percebendo isso no seu dia a dia, no caixa do supermercado, na hora de ver o valor da compra do mês, enfim. O que a gente vai mostrar aqui são dados extremamente preocupantes que estão corroendo o valor do seu dinheiro e muitas pessoas não estão nem se preparando para o futuro. Mesmo aqueles que investem frequentemente, escolhem produtos financeiros que não corrigem o seu poder de compra. Aliás, quantas pessoas você conhece que estão perdendo dinheiro justamente assim? Basicamente, o que aconteceu é que desde o Plano Real, uma nota de R$100, equivalente ao salário mínimo de 30 anos atrás, hoje compra apenas o equivalente a R$ 13,28. Hoje, são necessárias mais de 14 cédulas iguais para arcar com o salário mínimo atual. Isso significa que o seu poder de compra caiu 86,72% nesse período. Ou seja, se você guardou debaixo do colchão uma nota de R$100 desde 1994, perdeu o equivalente a R$ 87 em termos de poder de compra. Além disso, de acordo com o raio-x do investidor brasileiro, realizado pela Ambima, a maioria dos brasileiros que investe ainda segue recomendações de bancos e amigos não qualificados. Essas pessoas nem sequer vivem dos seus investimentos. Aqui você vai aprender com verdadeiros investidores e com a metodologia do maior investidor do Brasil. Agora, dá só uma olhada nos produtos financeiros mais utilizados pelos brasileiros. A caderneta de poupança com 25%, renda fixa com 7%, fundos de investimento com 4%, compra e venda de imóveis com 4%, pessoas que guardam em casa ou no colchão com 3%, plano privado de previdência com 2% e ações somente com 2%. E mais, 63% da população ainda não investe. E dos que investem, 66% diz preferir ser aconselhado por amigos e parentes ou sites de banco. Eles escolhem produtos que acreditam ter menor risco, como a renda fixa, ou perda fixa, como o próprio Barsi chama. A renda fixa, ela além de não gerar riqueza para o país, ela não corrige satisfatoriamente o nosso dinheiro. No meu interpretar, no meu entender, a inflação não é essa que nos é divulgada. Aquele que acredita que a inflação é 2, 3%, ele nunca vai prosperar. Porque é ilusão afirmar que a renda fixa só proporciona ganhos. Se a inflação sobe e a rentabilidade da renda fixa acompanha, não se tem riqueza. Quando muito, há uma recomposição de patrimônio.
Se você está nessa situação, você precisa assistir a este workshop até o final. Nós vamos te dar o direcionamento necessário para que você consiga alcançar a sua renda passiva com um montante significativo para a sua vida toda. Isso porque a falta de educação financeira e de cultura de investimento está impedindo você e muitos brasileiros de conseguir rendimentos superiores no longo prazo. E para um país com mais de 200 milhões de habitantes, vemos aqui o tamanho do desafio, mas também uma grande oportunidade. E a Bolsa de Valores é o único lugar no Brasil onde ativos de altíssimo valor podem muitas vezes ser adquiridos a preços muito baixos. Isso acontece porque poucas pessoas investem no mercado, e a grande maioria das que investem são mal informadas e buscam ganhos rápidos, algo que simplesmente não existe. Essa é a realidade que queremos compartilhar com vocês. O mercado de ações não é apenas para os grandes investidores, mas também para você que é um investidor comum. Com a orientação certa, é possível começar e crescer ao longo do tempo, participando da economia real e garantindo sua segurança financeira. E para você que está aqui, parabéns! Quer dizer que você está disposto a traçar um novo futuro, e eu nem estou falando de um futuro tão distante assim. Sabe quem mais além de você também se preocupou com todas essas questões que a gente acabou de levantar aqui? O próprio Barsi. Ele é um dos muitos brasileiros de tirar o chapéu. Ele veio de condições extremamente humildes e conseguiu prosperar com muito estudo e trabalho. Ele saiu de engraxate para se tornar um bilionário. Mas ele tem um baita diferencial. Foi um dos primeiros a mudar a vida através da Bolsa de Valores. Como eu disse, ele não fez isso vindo de nenhuma família rica. O Barsi nasceu em 1939, filho de imigrantes espanhóis e italianos. Com apenas 1 ano de idade, ele ficou órfão de pai e a sua mãe Maria se viu obrigada a ir morar em um cortiço no Brás, o Quintalão. Foi engraxate, baleiro de cinema e depois aprendiz de alfaiate. Uma das exigências de Dona Maria, no entanto, era de que o filho não abandonasse a escola. Era extremamente rigorosa com os estudos do menino, que se formou técnico em contabilidade. Se formou ainda advogado e economista. Foi nessa última graduação, a de economia, que o Barsi teve contato pela primeira vez com o mercado financeiro. Conheceu a Bolsa de Valores e se apaixonou. No início, fazia o que todo mundo no pregão fazia. Tentava comprar na baixa quando as ações caíssem, para vendê-las na alta quando subissem. Logo ele percebeu que ganhar dinheiro assim especulando era simplesmente impossível, era uma loucura. Ele viu alguns amigos perderem todo o dinheiro tão rápido quanto ganharam. Ele não queria isso, ele precisava de estabilidade para sustentar sua família, mas não desistiu da bolsa. Em um dos seus primeiros empregos como auditor em uma grande empresa de saneamento, o Barsi percebeu algo que estava bem diante dos seus olhos o tempo todo. O governo do estado, dono daquela empresa, recebia gordos dividendos, que nada mais são que parte do lucro distribuído aos investidores. Essa empresa era listada na Bolsa de Valores. Então ele se perguntou por que não fazer exatamente igual aos controladores daquela empresa. Ao invés de abrir o seu próprio escritório de contabilidade e auditoria, como já havia até pensado, o Barsi chegou à simples conclusão: me parece ser algo muito mais interessante eu ser um pequeno dono de um grande negócio do que um grande dono de um pequeno negócio. E foi justamente assim que ele começou a estudar as empresas para entender se de fato o que ele havia pensado era possível. Dessa forma, em 1972, ele publicou o estudo original Ações Garantem o Futuro, que fazia uma simulação de compra por 30 anos de ações da CESP, que aliás é listada até hoje na Bolsa de Valores sob o nome de Auren. Nesse estudo, o Barsi chegou à maravilhosa conclusão de que comprando 1.000 ações por mês, com muita consistência, ele conseguiria ter uma renda passiva no futuro suficiente para se aposentar com muita dignidade. Ao contrário do que imaginava, ele não precisou investir pelos 30 anos que ele havia calculado para ganhar dinheiro e começou a ver resultados excelentes. Em apenas 8 anos, por incrível que pareça, todos os seus dividendos já pagavam o seu custo de vida completo. Ou seja, dessa forma, ele estava aposentado pelas ações da Bolsa de Valores. E foi dessa forma que ele percebeu que a sua filosofia de investimentos funcionava de verdade e assim ele só teria que controlar a sua ansiedade. Ele foi assim ganhando convicção de que o ganho viria de qualquer maneira, com o tempo, muita disciplina e, é claro, paciência. Mas a gente está aqui para te mostrar que isso não só é possível, como foi exatamente o que aconteceu na prática. E foi somente fazendo isso que o Barsi conseguiu atingir a sua independência financeira antes dos 40 anos de idade,
deixando assim de depender de um emprego ou até das migalhas da previdência pelo resto da sua vida. Bom, já no meu caso, você poderia pensar, por exemplo, que a filha de um bilionário jamais precisaria pensar em trabalhar, quanto menos na estabilidade de uma renda futura. E eu tô aqui para provar justamente o contrário para vocês. Quantos filhos de famílias ricas você já não ouviu falar que acabou perdendo tudo o que herdaram? E foi pensando nisso que o meu pai, Luiz Barsi, me criou de uma maneira diferente. Ele começou a me incentivar a investir com apenas 14 anos e os rendimentos desses investimentos eram, na época, a minha mesada. E foi isso que me ensinou muita coisa na época. Por exemplo, se as empresas que eu investisse não dessem lucro, eu não receberia nada de mesada. Por outro lado, se eu reinvestisse uma parte desses rendimentos, em determinado momento eu receberia muito mais em equivalente mensal. Isso me fez perceber que a maior riqueza que eu herdei do meu pai não é o dinheiro, e sim o aprendizado de como lidar com ele. Já nos meus 17 anos, eu tive outro aprendizado tão importante quanto. Afinal, o que vocês fariam se um belo dia vocês descobrissem que o seu pai é um bilionário da Bolsa de Valores? Bom, no meu caso, eu descobri no caminho para a parada de ônibus com 17 anos, vendo uma capa da revista Exame que o meu pai, Luiz Barsi, era um dos maiores investidores pessoas físicas da Bolsa de Valores e, pasmem, um bilionário. Foi obviamente um choque no início, mas no dia seguinte tudo voltou ao normal. Uma das grandes qualidades que eu admiro no meu pai é a sua capacidade de ensinar, o que me fez respeitá-lo e admirá-lo, não pelo dinheiro ou pelo patrimônio que ele conquistou, mas sim pela pessoa humilde que ele sempre foi. Desde a década de 70, quando ele escreveu Ações Garantem o Futuro, ele teve a vontade de ajudar a passar essa mensagem adiante para outras pessoas, mesmo enfrentando obstáculos como a falta de interesse dos bancos e do governo na época e, claro, as péssimas regulações da bolsa. A minha história se resume ao legado que eu carrego. E embora eu reconheça todos os meus privilégios, eu tenho plena consciência de que com eles vêm grandes responsabilidades. Eu não sou apenas uma herdeira privilegiada, mas uma pessoa comprometida em transmitir esse legado adiante, quebrando justamente alguns dos mitos que vocês provavelmente acreditam sobre o enriquecimento através da Bolsa de Valores. E eu tô aqui não apenas por conta do mercado. As ações realmente garantiram o futuro da minha família. E a ideia é garantir o seu futuro também. O legado do Barsi é algo que a gente leva com grande honra por aqui no AGF e eu estou comprometida em compartilhá-lo com todos vocês. E compreendendo, claro, a importância desse legado e a responsabilidade que ele implica, a gente precisa transmitir essa herança de conhecimento e de valores para as próximas gerações, porque isso sim pode proporcionar a todos os brasileiros a liberdade financeira que nós tanto merecemos. Todos os dias vou postar vídeos como esse, para você também conseguir ganhar dividendos até viver de renda. Então deixe seu gostei e se inscreva no canal.